Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como nós sempre fazemos. Vamos fechar os olhos um pouquinho, inclinar a nossa cabeça nesse gesto tão bonito, né? De obediência ao Pai, colocando nos nossos devidos lugares, com muita humildade, simplicidade, nos fazendo pequenos, muitíssimos pequenos, perto do nosso Pai, né, que é imenso, infinitamente grande. Para que bem realizemos esse momento, é bom que cada um de nós se esvazie completamente, tirando de dentro tudo aquilo que atrapalhou essa nossa jornada, tirou a nossa paz, a nossa fé, essa nossa vontade de servir, de ser compreensivo com os outros, misericordioso, de ser pacientes, né? E nesse esvaziar-se, coloquemos Ele em primeiro lugar. Que seja o centro, que Ele possa nos preencher inteiramente, tomar conta de todo o nosso ser. Em especial essa noite, nesse momento de oração, que Ele possa agir em cada um de nós, né? Então convide Ele a entrar, a fazer parte, converse com Ele, coloque as suas intenções e peça que Ele venha animar a nós, aumentar a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar nessa noite. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Em especial, vamos rezar pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicas ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens
e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, um texto muito lindo, particularmente eu gosto muito desse evangelho. Então vamos ler novamente, pelo menos mais uma vez, depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto, gente. Pronto. Deu para ler um pouquinho, refletir. Então vamos tentar então passar um pouquinho, né, do que nós entendemos que o Espírito Santo colocou sobre cada um de nós, tá certo? Eu vou dar uma introdução. Como eu falei para vocês, esse texto aqui, esse evangelho, eu gosto muito dele, sempre chamou a minha atenção. Então, Jesus andando com os seus discípulos, de repente vem perante ele um jovem, né, com a intenção de acompanhar também Jesus, né? Provavelmente ele, com toda certeza, né, ele já ouviu falar de Jesus, talvez tenha presenciado alguns milagres que Jesus fez, né? Enfim, ele estava aí procurando Jesus com a intenção de segui-lo, de ser seu discípulo, né? Então ele vem de uma forma, vamos dizer assim, até bajulando, né? Bajulando para poder conseguir o seu intento, né? E ele então diz: bom mestre, né? Olha a bajulação. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna, né? Interessante a resposta de Jesus. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, né? Bonito isso. Jesus, ele nunca, de forma alguma, em condições nenhuma, ele deseja, ele quer que as pessoas o elevem, né? Então ele foge disso. Ele foge desses momentos onde as pessoas vão olhar para ele com um certo ar de superioridade, alguém que sabe mais do que os outros, né? Aquele que faz milagre e o outro não faz. Ele foge desses momentos. Ele não quer ser bajulado, ele não quer ser elogiado, ele não quer ser aplaudido, ele não quer ser melhor do que ninguém. Ele quer ser igual, né? Então, bonito essa postura de Jesus aí, de buscar a igualdade, ser igual, né? Em seguida, né, interessante isso, ó, preste atenção. Ele começa a falar para esse jovem sobre os mandamentos, né, que o jovem deveria praticar. Mas, na verdade, olha que bonito isso. Jesus, Deus, ele conhece o nosso interior. E ele sabe daquilo que nós fazemos e daquilo que nós não fazemos. E ele colocou aqui justamente os mandamentos, né? Isso é muito bonito, viu? Maravilhoso, né? Daria para nós refletir isso por um bom tempo. Ele coloca aqui só os mandamentos que o jovem está praticando, né? Aquilo que ele coloca em uso na vida, né? Então ele começa a dizer: conhece os mandamentos? Não matarás, olha, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Tá certo? Então, esses, Deus sabe, Jesus sabia que o menino, né, esse jovem que estava ali, respeitava esses mandamentos. E o garoto então, né, o rapaz logo disse, né, tudo isso, olha, ele fala isso com um ar de quem é bom, né, uma pessoa que foi exaltada, né, Jesus o elevou lá em cima, né, e ele disse: tudo isso eu observo desde a minha juventude. Olha, um ar de quem já ganhou, né? De vencedor, né? É isso que Jesus queria. Jesus faz conosco, ele nos eleva, né? Então isso eu faço desde minha juventude, né? Olha que bonito. Jesus olha para ele então com muito amor, né? Porque sabia que aquele rapaz era um homem, uma pessoa boa. Estava buscando realmente fazer o bem, né? E em seguida Jesus completa: mas só uma coisa te falta, né? Daí vem os mandamentos que Jesus não colocou, né? Que mandamento que é esse que Jesus não colocou?
vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue, né? Então quem que o jovem estava colocando na frente? Jesus não falou o primeiro mandamento: amarás, né, a Deus, né, sobre todas as coisas, né, e ao teu próximo como a si mesmo. Ele não falou. E é justamente isso que estava faltando no rapaz, né? Ele estava preso, colocando em primeiro lugar os seus pertences, o seu tesouro, né, a sua vida, e não conseguia largar disso, né? Estava preso. E o jovem foi embora triste, porque não conseguiu, né, largar os seus tesouros, né? Não conseguiu se desprender, né? É interessante que o próprio Jesus fala como é difícil os ricos entrar no reino de Deus, né? Como é difícil as pessoas. Ricos aqui não são só aqueles milionários, né? Ricos somos todos nós que pensa que tem alguma coisa, né, que se beneficia de alguma coisa, né, daqui desse mundo, né? Pode ser propriedade, dinheiro, mas também pode ser o conhecimento, o ter, né? Tudo isso faz parte da prisão, né? Onde nós nos prendemos às coisas, a tudo quanto é coisa, né? Até mesmo ideias, né, que não deixa, né, nós darmos esse passo a mais ao encontro dele. Não conseguimos nos esvaziar totalmente, nós ficamos presos, né, a tudo isso, né? E essas são as riquezas que nós colocamos em primeiro lugar, né? Pois bem, daí vem então os discípulos de Jesus e faz uma indagação, né? Como é que então nós vamos nos salvar, né? Daí Jesus responde: para os homens é totalmente impossível, mas para Deus tudo é possível. Tem mais coisa que nós podemos refletir, mas vamos lá. O que vocês têm a dizer, né? O que mexeu? Qual foi o ponto que mexeu mais com vocês? Trazendo para a vida, né? Trazendo para a nossa vida. O que está realmente nesse evangelho, né, que nos tocou, né, que é justamente aquilo que eu tenho que fazer melhor na minha vida. O que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Wagner, vai lá, Wagner. Você está em casa hoje? Hoje eu passei a tarefa para a Jaqueline hoje. Tá certo. Mas eu passei a tarefa para ela, mas só que ela me deixou outra tarefa em casa. Aí eu acho que eu me lasquei nessa. Mas tá bom. Bom, o evangelho aqui, né, que eu pude, igual você falou, é um evangelho muito bonito mesmo, né, e chama a nossa atenção. Tem várias coisas aqui muito importantes, né? Mas assim, que eu pude entender, que fala aqui desse homem, que fala do homem rico, acho que por trás desse rico aqui, que eu pude entender, não é ele por ele ser rico, ter dinheiro. Eu acho que vai além disso, né? Esse ser rico tem algo por trás dessa riqueza aqui que Marcos tenta nos falar, né? Que eu pude entender assim, que bem aqui no começo, né, que fala que ele veio correndo, né, e como a gente costuma falar, né, aqui não dá nome, então eu trago assim para mim, né, então sou eu, né, que fala que bom mestre, né, igual você falou, né, e você vê a humildade, já no começo já viu a humildade de Jesus, né, que só Deus é bom e mais ninguém. É interessante que esse homem conhecia os mandamentos, né, de Deus, conhecia tudo. E nesse pedacinho assim que eu pude entender, ele vivia a religião, mas ele não colocava em prática aquilo que ele sabia, né? Então, às vezes, que eu pude tirar para mim, né? Não adianta a gente ter religião, mas não viver a prática, né? Que é algo muito importante, né? A gente tem que, os dois,
os dois têm que viver sempre junto, né? Viver a religião e também viver a prática. E interessante que, né, como você falou aqui, né, interessante que Jesus, que ele falou que ele conhecia tudo, né, dos mandamentos, né? E nesse que ele fala para Jesus que eu conhecer tudo, eu pude assim sentir nesse falar dele que eu pude sentir assim que às vezes nós vivemos, nós achamos que vivemos tudo, né? Sabemos tudo e pela nossa ignorância nós acabamos não aprendendo mais por causa da nossa ignorância. E é interessante que eu acho que ele vivia isso, né? Ele achando que sabia tudo, pela ignorância dele, ele não conseguiu conhecer profundamente mais a vida de Jesus. E é interessante que Jesus fala que Jesus olhou para ele com amor. Esse amor que eu pude entender que Jesus olha para ele com compaixão, né? Por causa dessa ignorância dele. E depois interessante que ele fala que ele queria, no começo, né, que ele queria conhecer como que eu faço para ganhar a vida eterna. Ele estava pensando no futuro, mas não estava pensando ali no presente. Então, para eu ganhar a vida eterna, é o que eu faço hoje, né, que eu faço agora. Eu tenho que viver aqui o hoje, nesse mundo, ou agora, fazê-lo agora, para depois eu ganhar a vida eterna. Aí é isso que eu pude entender. Né, que ele estava pensando no futuro, não estava pensando no agora, né? E depois fala aqui que ele ficou abalado, foi embora, né? Ele foi embora cheio de tristeza, que Jesus pediu para ele deixar tudo. Esse deixar tudo, que eu pude entender, é quando nós deixamos, às vezes, a nossa família, os nossos filhos, né? Aquilo que eu tenho em casa, às vezes nós deixamos a televisão, ou aqui, como nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos tirando o nosso tempo. Eu podia estar assistindo televisão, fazendo algo que eu queria, mas estou aqui tentando aprender mais um pouco, né? Sobre a palavra de Deus, né? Sobre o Evangelho, para tentar colocar assim na minha vida, né? Então nesse sentido aqui, assim que eu pude entender, né? Eu me coloco no lugar dessa pessoa aqui, né, desse rico. Então o sentido de ser rico que Jesus fala é o sentido da gente não se enriquecer com as nossas vaidades, nossos interesses, né, se colocar como pessoas humildes, né? Então essa riqueza que Jesus fala aqui, que o evangelista Marcos coloca, não é riqueza de dinheiro, né, de poder, né, de ter muitas coisas, mas no sentido da nossa ignorância, né? Às vezes a gente é rico na nossa ignorância, nós acabamos não entendendo o Evangelho, a palavra, o sentido de colocar em prática, né, tudo aquilo que Jesus nos ensina, né? Aí aqui depois para frente tem muito mais coisa, né? Mas o que eu pude entender esse pouquinho foi isso. Muito bem. Quem mais? O Wagner falou tudo, mas tudo bem. Falei nada. Eu acho que trazendo um pouco para a situação hoje, né? A gente dá para pensar assim também, quantos católicos, né, que eles só vão na missa, né? Vão na missa e acham que está tudo certo, já estou salvo, não é assim? Mas acho que não é por aí, né? Não é, a gente tem que ter ver os nossos irmãos do lado, tem que ter ação, né? Essa pessoa que foi até dobrando os joelhos para chegar até Jesus, né? Ele achou que o que ele estava fazendo era o suficiente, né? Ele achou que ele já estava salvo. Então, eu trago assim um pouquinho para hoje. Quantas pessoas também que vão só na missa? Vão na missa e acabou, né? Não fazem mais nada, não se dedica mais nada. Então, acho que já tá bom, mas acho que não é por aí, né? Deus não quer só isso da gente. Ele quer ação também. E a riqueza é isso mesmo, eu também acho. Porque tem pobres, tem pessoas mais humildes que dividem o que tem, né? Quantos que a gente vê que às vezes divide com um vizinho, com um doente, com um amigo, divide o tempo, né?
A gente vê quantas pessoas aí na pastoral da saúde são pessoas simples, mas doam o tempo, né? Indo visitar os doentes, levar a Eucaristia. Então, então eu acho que a riqueza é essa, você tem que pôr a serviço, né? A riqueza acho que significa isso um pouco. Não adianta eu ter pouco e guardar esse pouco para mim, ou ter muito e guardar esse muito, não é verdade? Então tem que se dividir, tem que ser dividido. Então um pouquinho assim eu vi, tá? Ficou meio por cima. Muito bem. Quem mais? Eurico. Maria Conceição. Hoje eu vou só ouvir. Então, assim, às vezes a gente acha, né, você está seguindo todos os mandamentos, né, segue tudo, você faz tudo que tem que fazer, você não mata ninguém, você respeita seu pai e sua mãe, você acha que você tá salvo, né? E não é só isso, né? Não é só isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir além disso. Isso aí é preciso, sim, mas a gente tem que ir além. Você fala sempre, né, sobre o desapego, né? Você viu naquele jovem ali que ele era apegado, né? Para ele, aquilo ali era suficiente, não precisava fazer mais nada, não tinha que fazer, né? Jesus viu que faltava uma coisa para ele, né? Podemos dizer que é mais importante que faltava, né? Ele era apegado, ele era só aquilo ali, o apego, né? Era apegado às duas coisas, ele não percebia, né, que não era só aquilo ali era muito pouco, estava fazendo mais que a obrigação, entendeu? Então a gente tem que ir além de respeitar os mandamentos, tentar cumprir os mandamentos, a gente tem que ir além. Jesus espera mais de mim, espera só. Tá respeitando meu pai, eu tá, né, cumprindo, assistindo a missa todo domingo. Isso aí é um dever, podemos dizer assim, um dever, uma obrigação. Mas não é só isso. Não é só isso aí que vai nos salvar. Jesus quer além, Jesus quer a nossa humildade, Ele quer a nossa ajuda nesse sentido, né? De ajudar quem precisa. Além disso daí, aquela riqueza ali que o jovem estava achando, que ele era rico, porque ele tinha as coisas desse mundo, mas ele não tinha a graça de Deus no coração, não era rico da graça de Deus. Então, para ele era o suficiente ali, então ele quis, como o Luizinho falou, ele quis aparecer, né? Ele quis aparecer dizendo que ele já fazia tudo aquilo, achando que tudo que ele estava fazendo, né, cumprindo os mandamentos, era já importante. Então ele quis mostrar serviço, quis aparecer que ele fazia tudo, é para aparecer, para perguntar, né, o que mais devia fazer. Então Jesus percebeu que não era por aí, né? O mais importante faltava. Né? Para ele era só aquelas coisas do mundo, né? Quando Jesus pediu para ele, ele ficou triste, ele não entendeu, né? Isso vem de confirmar o que o Luizinho falou, né? Porque ele estava apegado às coisas do mundo, né? Para ele era só importante que ele queria aparecer, né? Ele queria, mostrar serviço para Jesus, né? Jesus conhecia o coração dele, como ele conhece o nosso, né? Ele sabe que a gente é fraco, que a gente é falho, mas a todo momento ele está aí para nos ajudar, para nos dar força, né? E deixa a gente ir, até a gente quiser ir, deixa a gente livre. Mas nem tudo, como o João falou, né? Tudo, posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, né? Então a gente tem que ter discernimento nesse sentido, né? De ver o que está faltando, né? O que está faltando para mim, para seguir Jesus. Para ele faltava, né? Faltava a humildade, faltava o desapego, né? E para nós hoje, o que está faltando? O que está faltando para mim seguir Jesus hoje? Será que a gente não está que nem ele, apegado às coisas desse mundo? E vamos enxergando o que Jesus quer de nós? Que não é só isso aí que ele quer de nós, ele quer muito mais. Muito bem, Conceição. Agora o Mário. Opa, vamos lá então, que eu que entendi aqui.
aqui fica claro, né, que Jesus faz um teste. Jesus sabia com quem estava falando e o que ia falar para ele, né? A questão aqui alguém falou do desapego, né? O que o Luizinho sempre fala, a questão do desapegar-se é um exercício que a gente tem que fazer constantemente para não cair na tentação, né? Do ter, da vaidade, do poder, né? O dinheiro dá poder, né? Infelizmente dá o poder, mas o poder é aqui na Terra. Para Deus não vale nada o dinheiro, né? Mas aí tem a questão do egoísmo, né? E esse apego. Aí tem que interpretar esse jovem, o que ele entendia por vida eterna. Cita aí 2 vezes esse termo, né? Vida eterna. Se nós nos colocarmos aí no texto, o que significa a vida eterna para nós? O que significa isso? E para o homem rico, a vida eterna é isso, permanecer rico sempre, eternamente rico. Eternamente nessa questão do ter, né? Isso dá um poder, né? E realmente dá um poder. Mas esse poder tem valor aqui na Terra, né? Para Deus não vale nada, né? Então Jesus faz as perguntas, né, para ele, sabia, né, que os mandamentos fáceis de serem cumpridos, né? Que Jesus cita, ele fala, tanto que ele fala com ela, eu faço tudo isso. Né? São os mandamentos fáceis, né? Agora o despojamento, né? Se despojar dos valores da terra, aí complica. Se despojar de tudo que tem, distribuir entre os pobres e ficar um pobre, né? Puxa vida, não tem nem acordo, o cara foi embora. É assim? Ficou claro, né? Se a gente não nos colocarmos aí. Então Jesus faz um teste, vende tudo que você tem e vem atrás de mim, me segue, né? Você vai encontrar a vida eterna. Então essa é a questão, ela faz um teste, ele não consegue. Ele vai embora, né? Vai embora triste, né? Porque ele achou que ele poderia comprar essa vida eterna. Isso não se compra. O despojar-se de tudo é fazer prevalecer o amor, né? O amor incondicional. Isso que é o despojamento. Se despojar, Jesus não quer que ninguém seja pobre e passe fome, não é isso, né? Mas que todos tenham dignidade e que onde poucos acumulam, faltam para muitos, né? Entendeu? Então a visão de pobre é essa, né? É o acúmulo de muito na mão de poucos, né? E isso é difícil da gente. Tanto no mundo que nós vivemos, desde os tempos de Jesus, é assim, né? Você vale pelo que você tem. Na sociedade é assim. Você vale pelo que você tem. E acaba faltando, né, Mário? Sim, na sociedade é nítido isso. A gente vale por aquilo que a gente tem e por aquilo que a gente produz. Esse é o valor, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Então o despojamento é uma coisa difícil. Por isso que Jesus compara. Jesus não quer que ele fique pobre, mas ele faz um teste. Você é capaz de se despojar de tudo, ficar pobre e me seguir? Então para seguir Jesus tem que ter essa questão do despojamento, questão de valores, né? Lógico que ele faz um teste. Você suou para conseguir uma coisa, né? Mas a partir do momento que você põe isso na sua frente, não tem acordo. Ele vai embora. Ele vai embora, né? Vai embora triste, né? Porque ele não esperava essa resposta, né? Entendeu? E em Mateus, no Evangelho de Mateus, o sinótico de Mateus aqui, Mateus cita, amarás, além de tudo, esses mandamentos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Mateus mais enfático ainda. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? É um mandamento também, né? Então aqui, eu acho que é uma questão de valores, né? Saber colocar os valores humanos e os valores divinos. Os valores humanos estão aqui, né? O ter, o poder, né? Isso aí o homem rico fazia tudo, que nem a gente faz. Agora os valores divinos, aí complica. É o amor incondicional, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E amar a Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. Então é um exercício que eu acho que a gente tem que se exercitar, né?
quando a gente menos percebe, principalmente no mundo moderno, a gente está se distanciando de Deus à medida que a gente se aproxima daquilo que a sociedade nos impõe. Hoje você tem que ter um bom carro, tem que ter uma boa casa, tem que vestir boas roupas. É a sociedade de consumo, né? Então você vai se sentindo bem, realizado a partir do momento que você vai conseguindo essas coisas, né? E corre o perigo de se afastar das coisas divinas. Da simplicidade, da humildade, do reconhecer no próximo, né? A igualdade. Para Deus todos somos iguais, independente da cor, do sexo, enfim. Né? Então é essas coisas, a gente tem que tomar esse cuidado para não nos apegarmos demais às coisas da terra, em contrapartida nos afastarmos das coisas de Deus. Né? É o exercício que a gente tem que fazer. Eu acho que esse evangelho de hoje, essa riqueza, né, que é transmitida, né, sempre que a gente nos colocarmos aí no lugar para quem Jesus está falando, e é um combate ao egoísmo, na verdade. Né? Jesus vai contra o egoísmo. Então a gente tem que ficar bem atento a quais são os valores humanos e os valores divinos. Eu entendo que é isso aí. Esse exercício, né, principalmente para um homem rico, o despojamento é muito complicado. Né? E entender o que é a vida eterna. Né? A pergunta aí é essa. Né? O que o jovem rico, o homem rico, entendia por vida eterna? Vida eterna para ele era permanecer rico sempre. Sempre, né? Naquela condição. Porque a gente sabe que a vida eterna não é isso. Talvez nem nós saibamos responder ao certo o que é a vida eterna. É uma promessa, né? A vida eterna é uma promessa para a gente. Porém, você tem que conquistar a vida eterna. É um exercício que a gente tem que estar fazendo. Né? Então, cuidado. Né? Conseguir a vida eterna apegado às coisas do mundo, é difícil. É um bom e difícil exercício de se fazer, né? A gente tem que ficar atento para isso, porque a tendência de nós nos desviarmos é muito grande, né? O tempo todo, toda a mídia, o mundo, a sociedade nos conduz para o ter, né? Para possuir, para adquirir. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Cumprir todos os mandamentos, né? É complicado. Principalmente os mandamentos que Jesus apresenta para ele e para nós, são os mandamentos fáceis, né? Muito fáceis de serem cumpridos. Então, essa riqueza que Jesus fala, né? O rico, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Realmente, é o exemplo que ele deu aí. O cara queria seguir Jesus, mas não, mais ou menos, né? Então a riqueza é difícil, o despojamento é muito difícil, é quase impossível. Mas eu entendi isso, não sei se vocês concordam, mas eu acho que é isso. Questão de valores humanos e divinos. É uma questão de escolha, né? Acho que é isso. Muito bem. Ô Mário, e é verdade, né? Hoje a sociedade cobra demais da gente, né? Se você não estiver bem vestido, se você não estiver produzindo, se você... Nossa, é colocado de lado mesmo, né? Sem dúvida. A gente vê isso assim, é incrível, não? É. A gente vê... Você não vale pelo... É assim, você não tem o valor devido pelo que você é. Não. Mas pelo que você produz, pelo que você tem, né? Então é complicado, né? A gente vê assim, é triste isso, né? A gente vê essa situação. Mas é uma verdade. Infelizmente. É um alerta para a gente, esse evangelho, a gente ficar atento à nossa condição humana, né? Quando a gente menos percebe, a gente está entrando na correnteza. Se não bobear, a gente se perde um pouco. Sim. Você tem uma camisa boa, você tem duas, você tem três, de repente você abre o guarda-roupa, você tem 10. Não percebeu, mas você tem 10. Né? Você precisa... E vai sair, você vai para uma festa e você compra outra. Eu exemplo meio pobre, mas é isso, na verdade. A gente é tentado a ter, né? Pô, eu lembro no tempo do meu pai tinha um par de sapato. No sábado ele engraxava o sapato para ir na missa domingo, né? Quem tem um par de sapatos só hoje? Você tem que ter 5 pares de tênis, não sei quantos pares de unhas, não é verdade?
Assim, não um exemplo, mas é assim, hoje você tem que ter, né? E produzir muito, né? Então, você vai trabalhar, é uma competição assim, né? Depois tem que produzir, ganhar, balanço, tem que dar lucro, tem que, sabe? É uma loucura, né? Você fala, vamos parar um pouco, vamos pensar como é que tá. Você não produzir, está fora da sociedade. É um horror, né? É um horror. Muito bem. Muito bom, gente. Dos valores divinos, né? Os valores de Deus, né? A gente acaba esquecendo, né? Fica preso aos valores humanos, você tem que produzir, né? E de repente fica os valores divinos lá para segundo plano, né? A vida eterna fica mais longe, né? Hoje eu estava pensando no olhar de Jesus, né, para nós que conhecemos um pouco mais do Evangelho e para aquele que não conhece, está lá fora, né? Eu acho que quando ele olha para nós e aquele que busca conhecer e não coloca em prática, eu acho que pesa muito mais para ele, né? Acho que ele chora por nós, mais do que ele chora por aqueles que estão lá fora e não conhecem, né? E não coloca em prática porque não conhece. Olha, é pesado isso. E quando fala em vida eterna, são duas coisas que a gente não consegue definir. O que é a vida? E o que é eterno? Não teve um filósofo ainda que conseguiu definir o que é isso. O que é uma coisa eterna que não tem fim? Como assim não tem fim? É onde que é, né? No infinito. O que é o infinito? Nossa mente não é capaz de interpretar a infinitude, né? Não consegue. Por mais que a gente pense, né? E vida também, né? Tem um programa de televisão que chama Provoca, no tempo da Bujão. A última pergunta da entrevista era essa: o que é a vida? Ele perguntava para o entrevistado. Cada um tem uma definição, mas a definição verdadeira ninguém sabe, não consegue definir o que é a vida. É um tempo? É um espaço? Sabe? Não tem, né? Então, quando você une as duas coisas, vida eterna é uma coisa divina, a gente não tem capacidade. A gente a vida eterna é para quem tem fé. A fé é inquestionável, né? Não é explicável, é inquestionável, gente. Ou você acredita ou não. Quando Deus, através de Jesus, nos promete a vida eterna, é fim. Não tem que discutir. Para consegui-la, né, tem que fazer todas essas coisas. As coisas fáceis que Jesus nos apresenta aqui, mas porém as coisas difíceis, que é o desapego das coisas da terra, que é aqui que nós vivemos, né? Mas e depois? Como é que faz? Vai levar o carro lá depois? Como é que é esse negócio? O automóvel, a conta bancária? E aí? E a gente fica apegado a isso, né? Muito bem. São valores, né? Estamos no finalzinho. Falta 9 minutos. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Ilza, Wagner, Conceição, Rico, fique à vontade. Mário. Não, acho que tá bom isso. Tá bom, né? Se for da corda, né, Mário? Não, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Esse evangelho aqui, olha, dá para falar bastante, viu? Não. Tem que pôr break para falar. Uma notícia boa, tá chovendo. Isso, eu ia falar para você, até olhei lá fora, acho que tem um barulhinho, falei, será que é chuveiro? Não, era água caindo lá fora. Não né? tá chovendo. Aqui não tá chovendo. Aí no assentamento tá, Wagner? Ou ainda não? Aqui também tá chovendo, viu? Ai, graças a Deus. Nós uma chuva calma, assim, sabe? Que Graças a bom, Deus. tomara que fique a noite inteira assim. Aqui não tá chovendo. Aí não, Mário? Não tá. Aqui tá chovendo. Ai, que bom, que bom. Nossa, aqui tá uma barulheira aqui, nossa senhora. Que bom. Não reclama não, deixa que chova. Deixa chover. A barulheira de carro aqui, nossa, moto. Demais, Não é de chuva. muito movimento Aqui tá
Aqui dá pra escutar o barulho da chuva certinho aqui. Dá pra escutar o sapinho lá na lagoa. O grilo até lá embaixo na mata dá pra escutar. Então, não tem barulho de nada aqui. A cigarra, né, que tá voltando agora, começando de novo. É. Então, tá. Vamos encerrar então? Podemos encerrar? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo isso que Ele nos ensinou essa noite, né? Tendo sempre essa certeza de que nós não fizemos nada, somos apenas instrumentos na mão do Pai e Ele fez tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair na tentação, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, talvez aquele que esteja perdido lá fora, né, nos vícios, nas drogas, nos prazeres, né? Alguém que esteja doente, acamado no hospital, né? Alguém que já partiu, lembrando os nossos parentes que se foram, os nossos irmãos da fraternidade, que eles todos recebam essa bênção do Pai. O Senhor esteja convosco, pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.